para depois subir lá para o YouTube. Gravando, estamos ao vivo aqui, bem-vindos a todos, mais uma aparição aí da Uninível, né? Convidem sempre, gente, os empresários que vocês cadastraram, né? Para que a gente tenha cada vez mais pessoas aqui e a gente vai procurar contribuir com as palestras interessantes, voltadas bastante para os empresários. A nossa parte está lá no nosso treinamento. Aqui a gente tem que trazer realmente as empresas que a gente está trazendo para o negócio. Quero apresentar aqui e passar a bola para a nossa parceira de negócios, Carla, que vai fazer super aula. Aula não é aula, ela é professora. Bate-papo. Mas ela falou que não é aula, que é um bate-papo, e nós temos muito a aprender com ela. Então, sem mais delongas, vamos. A bola está com você. Obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigada a todos pela presença, por terem participado lá. Eu vou aqui... Oi, Carla, coloca a câmera um pouquinho, tá aparecendo teu pescoço, põe um pouquinho mais para baixo, só para enquadrar direitinho, como vai ficar gravado. Ajusta a câmera um pouquinho mais. Para ficar... Mas é que eu vou compartilhar a tela? Tá. Aí... mas você vai aparecer, amiga. Então, vamos lá. Está todo mundo vendo aí? Estão vendo a minha tela? Sim. Ok. Bom, gente, esse título tem muito a ver com a gente, primeiro porque a gente está, como cliente, muitas vezes, está nessa posição de cliente, e porque a gente trabalha o cliente o tempo todo. Então, essa questão do cliente, ele está realmente no centro de tudo que a gente faz. Henry Ford, já no século XIX, final do século XIX, século XX, não precisa de muitas explicações, né? Todo mundo conhece, ele desenvolveu uma técnica de linha de montagem de produção em massa, porque ele queria baixar o custo do automóvel, aumentar o salário dos trabalhadores, para que eles tivessem um salário decente o suficiente para poder comprar os automóveis. Então, ele percebeu muito rapidamente que ele precisava dos clientes para que o negócio dele crescesse. Então, ele transformou esse meio de produção, essa linha de montagem, ele transformou o automóvel em algo acessível. E quando a gente pensa em cliente, a gente pensa sempre numa empresa que nos ensina constantemente como tratar o cliente. E a gente está falando, claro, da Disney. E com a Disney é utilizada em vários exemplos, para vários trabalhos, vários tipos de trabalhos, não só empresa, mas principalmente para o cliente, porque eles, na verdade, aprenderam a encantar os clientes, e é isso que nos traz essa grande diferença da Disney. Primeira lição que a gente aprende com eles é os detalhes. Quando a gente fala nos detalhes, a gente fala naquela questão da imagem que vai para o logo, na questão do título, a primeira letra, a primeira palavra com um maiúsculo, o tipo de descrição que a gente vai fazer do cliente, o tipo de descrição que a gente vai fazer do produto. Então, isso é extremamente importante quando o cliente percebe que a gente teve esse cuidado de preparar uma coisa especial para ele. Então, todos os detalhes ajudam e fidelizam o cliente. Uma outra forma também é o entusiasmo. A gente pode demonstrar entusiasmo em tudo. Quando a gente entra numa loja, já na posição de cliente, e a pessoa está ou no telefone, mexendo no cabelo, ou mexendo na unha, quer dizer, isso é muito chato. A gente também não gosta de ter uma pessoa atrás da gente o tempo todo. Então, quer dizer, a gente gosta de se sentir bem recebido,
de uma forma entusiástica, mas que nos permita ficar à vontade, né? E esse entusiasmo a gente demonstra também no ambiente, a forma como o ambiente está disposto, a forma como os produtos estão dispostos na prateleira, as informações que tem sobre esse produto, a forma como a gente colocou a nossa publicidade, aonde a gente colocou a bola de pendurar, onde a gente colocou o banner, aonde a gente colocou em cima da mesa, quer dizer, todo o ambiente vivencia esse entusiasmo também. E uma coisa que hoje a gente tem aberto, porque a gente tem o Instagram, a gente tem Facebook, a gente tem YouTube, a gente tem vários canais de escuta. É muito importante que a gente escute os nossos clientes, sejam as críticas e sejam as sugestões. É muito importante que o cliente saiba que a gente se importa com o que ele está pensando. Para que isso a gente vai crescer e vai mostrar a importância que, na verdade, o cliente tem. E isso vai gerar valor. E dessa forma, a gente pode comemorar, reconhecer os bons resultados, tanto da equipe quanto do cliente. Quer dizer, é muito importante que eles percebam que a gente deu valor ao que ele fez, aos resultados, e está sempre ali apoiando. Uma coisa que hoje a gente tem, e é impossível não pensar, é que o cliente está cada vez mais bem informado, né? Então, ele sabe o preço justo, ele conhece os benefícios. Então, o que acontece? O que fica para a empresa? Qual é o nosso papel? É, na verdade, oferecer um produto e um serviço de qualidade, porque isso ele vai conseguir. Mas se a gente conseguir encantá-lo, aí a gente conquista e fideliza o nosso cliente. Só para você ter uma ideia, queria mostrar aqui uma coisa para vocês. Deixa eu ver onde é que ele está. Tá aqui. Aqui. Não. Aqui. Vocês estão vendo? Não. Tela preta. Era. Agora. Sim. Olha que coisa bacana. Você imagina essa criança, essa família, porque ele recebeu um presente do Homem-Aranha, quer dizer, uma coisa assim fantástica. Então, é uma forma de você encantar o cliente e você vai sempre... Vou voltar para a outra tela. Você vai sempre... esse cliente nunca vai esquecer de como ele foi encantado, do que aconteceu. Então, isso é uma forma muito importante. E aqui é quando a gente vem na questão de reconhecer a pessoa, porque todas as pessoas são importantes. Se você chegar numa empresa e só tiver uma pessoa varrendo o chão, não importa. Trate-a como se ela fosse o presidente da empresa, porque você vai conseguir gerar valor. Você imagina, você chega para a pessoa e conversa, pergunta pelo dono, ele não está, você deixa o cartão e você vai embora. Isso é uma coisa. Seu cartão vai ser perdido, seu cartão vai ser esquecido, vai ser amassado, vai junto para o lixo, vai molhar. Agora, se você chega e trata a pessoa como ela merece, como você gostaria de ser tratado, então você vai gerar valor com essa pessoa. Ela pode nem se lembrar da palavra cashback. Quando o patrão chegar, digamos assim, ela vai falar, olha, teve aqui uma moça tão simpática, ela foi super gentil, ela falou uma palavra que eu não entendi, mas ela deixou esse cartão aqui, olha, ela falou que vai voltar. Então, isso é uma coisa muito importante, porque a gente tem certeza que as pessoas não vão esquecer o que a gente disse, porque ela não vai nem lembrar, mas ela nunca vai esquecer como você a fez sentir. É como aquele vídeo daquela loja que colocou uma pessoa ali vestida de Homem-Aranha para poder encantar os clientes. Então, você pode ter certeza que as pessoas nunca vão esquecer como você a fez sentir. Deixa eu só compartilhar só mais uma coisa aqui com vocês, porque é muito legal, gente. Eu fico encantada com esse vídeo aqui. Deixa eu ver se eu fiz certo. Cadê ele? Esse pode ir embora, é esse aqui.
Isso é muito legal, muito legal, muito legal. Pera. Ai, que chato isso. Pera. Ah, tá aqui. Achei, gente. Olha que coisa fantástica. Estão vendo? Essa loja na Dinamarca, para os clientes entrarem, você tem que sorrir. Aí a porta abre. Tá sem som. É só para vocês verem que é uma coisa simples, gente. É uma coisa simples. Mas quando você encanta o cliente, na verdade, você se preocupa com o seu cliente fica feliz. Então, é uma forma de você sempre pensar e sempre imaginar como você pode colocar o seu cliente no centro para que ele se sinta especial e encante o seu cliente. Algumas coisas nos ajudam. Por exemplo, entender as necessidades do nosso cliente. A gente tem que fazer o dever de casa primeiro. Independentemente do segmento que a gente vá visitar naquele dia, é importante que a gente conheça aquele segmento antes. Por quê? Porque isso vai nos ajudar a identificar as necessidades que ele tem e de que forma o produto ou o serviço que eu tenho, que eu estou oferecendo, vai ajudá-lo. Então, é muito importante que a gente conheça as necessidades do cliente. A outra é demonstrar os benefícios do produto. A gente precisa conhecer os nossos produtos, expor os benefícios do produto, as vantagens a médio, longo, a médio, longo e curto prazo. Então, é muito importante que a gente conheça isso. E depois os pontos negativos. Os pontos negativos dele não adquirir o seu produto agora, dele não adquirir o nosso produto, porque a gente conhece os benefícios do produto e a gente conhece as necessidades dele e a gente pode casar essa informação. A outra é a gente tem que ser flexível, né? Cada cliente é único, então a gente tem que tratá-lo como ele é, com esse valor. E esse valor é muito importante. Os clientes não são uma caixa de laranja. A gente não pode tratar todos iguais. Pelo contrário, a gente tem que adaptar o nosso discurso. A gente tem um discurso padrão, a gente tem um link, a gente tem as coisas elencadas, a gente tem o nosso material preparado quando vai para o cliente, e isso é muito bom. Mas é importante, na medida que a gente fez o dever de casa e conhece o segmento do cliente, é muito importante que a gente seja flexível com isso. A outra é contornar as objeções. A gente fala muito nisso, né? E nós temos lives sobre isso que nos ajudam, porque é muito importante que a gente quebre as objeções do cliente. Agora, duas coisas muito importantes. Uma coisa é o cliente rejeitar o seu produto. A outra coisa é o cliente criar objeções ao seu produto. Desculpe, gente. E para contornar as objeções, duas coisas. Uma, não interrompa o seu cliente, nunca, de forma alguma. Deixa ele falar. Você precisa ouvir mais do que falar. E depois, se você estiver querendo fazer anotações... Ai, gente. Poxa vida. Um instantinho, gente. Então, enquanto a Carla vai pegar um copo d'água ali, essa experiência, vou dar uma experiência que eu tive, né? Essa questão de entender a necessidade do cliente é importante, porque senão você vai vender qualquer coisa para ele, ou você não vai conseguir vender, ou você vai vender errado, né? Então, isso eu dei treinamento durante um ano inteiro para a rede Cinépolis, alguns devem conhecer, de cinema Cinépolis,
né? E a gente falava justamente isso, a gente tem que entender a necessidade do cliente para saber o que ele precisa. E não vender o que a gente quer, o mais caro, mas entender e passar aquilo que ele precisa, né? Isso mesmo. Obrigada, Ioca, é isso mesmo. Essa questão de contornar as objeções, nunca interromper o cliente, jamais. Deixa ele falar. Se você quiser fazer alguma anotação do que ele está falando, pega um papelzinho, pega uma caneta, anota, mas não interrompe o seu cliente, deixa ele terminar de falar. Mesmo você anotando, não deixa de prestar atenção nele. Não deixa de olhar para ele, olhar nos olhos dele. Faz algumas anotações para você depois não esquecer o fio da meada para você poder contornar as objeções dele. Uma das técnicas de venda mais utilizadas de todo o tempo é a questão de criar um senso de urgência. Você colocar para o cliente, olha, se você fechar comigo essa semana, você vai ter um benefício tal. Se você fechar comigo esse mês, nós vamos conseguir fazer isso e isso. Enfim, você tem que criar esse senso de urgência, porque se você perder, o seu concorrente vai fazer e você vai ficar para trás. Então, é muito importante a gente criar esse senso de urgência. E uma das coisas mais importantes para o cliente é a gente transmitir confiança nas respostas. E como é que a gente consegue transmitir confiança? A gente precisa conhecer o que a gente tem, conhecer o produto que a gente tem, conhecer o serviço que a gente está oferecendo. Os executivos e franqueados precisam conhecer todos os benefícios da plataforma. Só assim vai conseguir gerar valor com o cliente e transmitir essa confiança. Porque, na verdade, o que o cliente quer saber é se o produto que você está oferecendo, se o serviço que você está oferecendo vai resolver o problema dele. Porque lá no primeiro, lembra que a gente falou aqui? A gente tem que entender as necessidades dele. Quando a gente entende o segmento dele, entende a necessidade dele, a gente sabe que trazendo esse serviço, a gente vai ajudá-lo a resolver um problema. Às vezes ele nem sabe que tem esse problema, mas a gente, na medida em que conhece o nosso produto, conhece os benefícios do nosso serviço, conhece o segmento dele, você consegue resolver esse problema dele. E o mais importante de tudo, o cliente quer saber se ele pode confiar em você. Não tenha nenhuma dúvida de que o que vai gerar valor, o que vai gerar essa relação de empatia que você vai ter com o seu cliente é a questão da confiança. Walter Elias Disney, quem não conhece, né? Início do século XX, ele nasceu exatamente em 1901. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele estava falido, estava com a empresa arruinada. Ele tinha duas opções. Ou ele fazia um filme, ou ele vendia a empresa. Ele resolveu fazer um filme. Como é que ele conseguiu fazer um filme se ele estava arruinado? Ele tinha pessoas que confiavam nele. Ele tinha clientes, ele tinha amigos, ele tinha pessoas que confiavam nele, confiavam no trabalho dele. Então, ele conseguiu ter o dinheiro. Ele produziu nada mais, nada menos do que a Cinderela, que foi um grande sucesso e fez com que a empresa continuasse. Quando a gente olha para esse bonequinho aqui, a gente não precisa falar nada. A gente já sabe que a gente está falando da Mickey, a gente já sabe que está falando do Walt Disney. Então, a gente não precisa... Às vezes, você não precisa nem olhar para o boneco todo. Basta você olhar para as orelhinhas. Muitas publicidades, você só tem a orelhinha. Ou a mão. Ou até essa letra. Por que isso? Porque a marca tem um poder incomensurável. Então, é muito importante que a gente conheça o poder da marca. Você já viu a Coca-Cola reclamar que a Dolly vende mais barato? Claro que não, e não vai ver nunca. Por quê? Porque quem oferece qualidade não tem medo da concorrência. Você tem alguma dúvida de que essa empresa oferece qualidade? Essa empresa que a gente está, essa empresa que a gente está ajudando a construir a marca, ela... além de ter qualidade, de vender qualidade, de ter qualidade, ela nos dá imenso material. A gente se fala todos os dias, de segunda a segunda. Não tem um dia que a gente não converse, que a gente não fale pelo Telegram, pelo Bitrix, pelo WhatsApp. A gente tem imensos canais abertos. A gente se fala todos os dias. E isso nos dá segurança. Isso nos ajuda a compreender que existe uma equipe por trás que está ali para a gente. Além disso, tem imensos cursos, imensa formação, imensa mentoria, tem muito material. O que é importante para a gente?
que é uma coisa, né, que o Tarim fala, que o Ioca fala, foca no simples, né? A gente precisa do link e do material da jornada do sucesso. A gente não precisa de mais nada. Mas a gente tem várias mentorias diárias, mentorias semanais, mentorias lives, a gente tem tira dúvidas, a gente tem à noite, a gente tem de manhã, a gente tem o tempo todo, a gente tem muito material na nossa plataforma. A gente tem a gráfica com um monte de material, a gente tem paleta de cores, a gente tem os nomes, a gente tem as letras, a gente tem tudo ali mastigadinho, a gente tem muita coisa e está tudo ali para a gente. Porque as empresas inteligentes melhoram a vida das pessoas. E a gente não tem nenhuma dúvida de que essa é uma empresa inteligente. Porque, além disso, ela tem coração. E o amor faz parte dessa liderança. E para ter sucesso, você tem que ter o coração no seu negócio e o seu negócio no coração. Mas quem disse isso? Thomas Watson, na década de 50. Fundador, presidente e CEO da IBM. Então, a gente não tem nenhuma dúvida de que a empresa que hoje a gente está ajudando a construir, está ajudando a construir esse nome, está ajudando a construir essa marca, ela tem coração. Um livro que eu gosto muito é O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança, de James Hunter. É muito bom o livro, eu sugiro, né? É só uma sugestão. Mas com isso tudo que a gente tem, o que pode ameaçar o nosso negócio, né? O que acontece? Por que existe ameaça, né? A oferta e a demanda tem que estar em equilíbrio, porque não atender às demandas dos clientes, e, novamente, o nosso cliente nunca sai do centro, o nosso cliente é o centro de qualquer coisa que a gente faça, isso sim pode ameaçar qualquer negócio. A Netflix não acabou com a Blockbuster. As cobranças por multa de atraso, sim. Da mesma forma, o Uber não atrapalhou os taxistas do serviço de táxi, mas o mau serviço e as tarifas, com certeza, principalmente porque só existiam os táxis. Então, era como se fosse fechado, né? Era impressionante aquilo, a questão dos táxis. Então, esse serviço, o mau serviço, atrapalhou, porque eles monopolizavam todo o mercado. Da mesma forma, o Spotify não matou a indústria musical, mas a gente gostava de uma música e tinha que comprar o LP inteiro, LP não, o CD, né? Agora é mais CD, é mais LP, se bem que o LP voltou, né? Mas isso era uma chatice, porque eu gostava às vezes de uma, duas músicas e eu tinha que comprar o álbum inteiro. A Amazon é a mesma coisa, ela não prejudicou os varejistas, mas o serviço de péssima qualidade, sim. A Trivago também não destruiu a hotelaria, mas a disponibilidade limitada, os preços, isso sim. Então, a questão da demanda é extremamente importante, porque a gente tem o preço, a gente tem a oferta e a gente tem a procura. E sempre no centro é o nosso mercado. E quem é o nosso mercado? É o nosso cliente. Nosso cliente é o nosso mercado. Então, é muito importante que a gente tenha sempre atenção a isso e a demanda do cliente e ouvir os clientes. Quando a gente pensa que a gente está numa empresa que pensa no cliente, é porque a gente vê que em 6 meses a empresa já está indo no Brasil inteiro. Então, significa que o cliente é que está no centro. Então, isso nos dá uma tranquilidade muito grande. Cadê aqui? Sim, a gente mostra isso para o nosso cliente, né? Exatamente essa tela, e pergunta para ele se ele tem se preparado a crescer. E eu, às vezes, me pergunto e quero perguntar para vocês, você tem se preparado para crescer? E de que maneira você tem se preparado para crescer? José, não sei se alguém conhece, mas é José Julián Martín Pérez, ele é do início do século XIX. Um poeta cubano, filósofo, ativista político, ensaísta, jornalista, tradutor, professor, editor. Ele colocou de uma forma muito tênue a relação que existe entre o sucesso e o insucesso. E sempre a gente volta na questão dos detalhes. Você vê que ele falou isso no início do século XIX e no início do século XX o Disney pegou essa ideia, do mesmo jeito que ele pegou a ideia de Ford. Quer dizer, os grandes líderes
pensam e constroem através da história e utilizam a história para o próprio crescimento e utilizam os grandes líderes também para o próprio crescimento. Então, o sucesso e o insucesso, eles têm uma linha muito tênue e é muito difícil, às vezes, a gente não se aperceber dele, porque nós temos alguns inimigos silenciosos que nos atrapalham, que é a autossabotagem, que é a vitimização e a procrastinação. Quando a nossa mente trabalha contra a gente, isso nos atrapalha, mas isso às vezes é tão sutil, é tão imperceptível, que a gente não se apercebe que isso está acontecendo. Uma história rápida. Um pai uma vez disse para o filho: meu filho, esse é o relógio que seu avô me deu. Antes de eu dar para você, eu quero que você vá à relojoaria aqui da esquina e diga a ele que você quer vendê-lo. Veja quanto eles pagam. O filho foi à relojoaria e depois voltou para o pai e disse: o relojoeiro disse que paga R$100, porque ele vai precisar limpar, arrumar, ele está quebrado. Aí o pai disse: ok, então agora você vai ao café. Vai ao café aqui ao lado e pergunta quanto eles lhe pagam. E o filho voltou muito zangado. Ô pai, eu não acredito. Você sabe que eles não queriam nem de graça? Aí o pai falou: não fica zangado. Agora você vai ao museu e veja quanto eles pagam. E o filho foi ao museu. Quando ele voltou, ele falou: pai, você sabe quanto eles me ofereceram? R$30.000. Eles disseram que é um modelo raro, um Dupont Genève. E o pai disse: eu só queria que você percebesse uma coisa, que se você for ao lugar certo, eles vão valorizar você da maneira certa. Então, nunca se coloque no lugar errado, porque se você se coloca no lugar errado, você vai ficar com raiva, porque eles não deram o valor que você merece. Isso é uma maneira da gente se vitimizar. Quando a gente não se coloca no lugar certo, ainda fica zangado com o outro, porque ele não deu o valor correto, que era o que a gente queria. Então, é muito importante a gente se policiar para não permitir a invasão dos nossos inimigos silenciosos, porque as ações negativas que nós infligimos a nós mesmos, elas são muito imperceptíveis. Então, é muito importante que a gente esteja atento a isso. Para identificar alguns inimigos silenciosos, eu trouxe assim 4, né? Assim, são os que mais nos gatilham, né, a nossa mente. Encher a agenda. A gente enche a agenda com um monte de coisa que parece super importante e assume 1000 prioridades de uma vez só. Mas, na verdade, elas são uma grande distração para a gente não se concentrar 100% naquilo que realmente significa para a gente, e a gente acaba por transferir para outro dia, deixar para outro dia, vai procrastinando, e isso é um dos gatilhos que a nossa mente traz, que é muito prejudicial, é uma coisa que a gente fala muito, que é a questão de procrastinar. A segunda coisa, o segundo fator, é o excesso de perfeccionismo, excessivamente perfeccionista, né? Sobre como deve acontecer aquilo. A gente tem imensas coisas, a gente tem imenso material, a gente tem imensas ferramentas, mas a gente se concentra naquela que está faltando e fica muito irritado, e fica muito aborrecido, e fica negativado, e fica criticando, porque a gente está falando só daquilo que está faltando. A gente não está concentrado em tudo que a gente tem, em todas as ferramentas que a gente tem, em todo o material que a gente tem, no Bitrix, na gráfica, na base de conhecimento, nos painéis, no dia a dia, nos grupos, toda semana. A gente não se concentra no que tem, a gente fica criticando o que não tem, e como podia melhorar, e por que não está bom, e por que está. Então, isso acaba prejudicando todo o trabalho do grupo, não tenha dúvida disso. E quando um colega fala alguma coisa, é muito importante a gente ouvir, porque a gente também não está no lugar dele, a gente não está vivenciando o problema que ele está vivenciando. Então, criticar, fazer piada, ser sarcástico, cínico, também não é legal, porque isso é ruim para o grupo, não tenha dúvida disso, que não é legal. Então, esse negativismo é ruim. Ser multitarefa também. Frequentemente, a gente coloca 50 coisas para fazer ao mesmo tempo e não se concentra em nada. Então, acaba não fazendo nada. E, por último, não planejar, porque não planejar, a falta de planejamento, é planejar em falhar. Então, falhar em planejar é planejar em falhar. Se você não planejar nada, você pode ter certeza que esse é o planejamento para falhar.
o ferro, não tem nada que possa destruir o ferro, mas a própria ferrugem pode. Da mesma forma, o nosso medo de falhar, o nosso medo do insucesso, isso pode nos destruir. Então, a gente, quando permite que os nossos inimigos silenciosos entrem, né, eles acabam nos corroendo, nos enfraquecendo, e isso é muito ruim, né? A gente não consegue avançar quando a gente permite isso. Thomas Edison é outro também que a gente não precisa falar muito, mas inventor das primeiras lâmpadas elétricas e do fonógrafo, que é o precursor do gramofone, da câmara cinematográfica. Ele é detentor de 1.093 patentes. E ele foi categórico: eu nunca falhei, eu encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Você imagina quantas tentativas, acertos e erros para cada invenção ele teve que fazer. E ele coloca isso com muita propriedade. Eu não falhei, eu só descobri algumas maneiras que não funcionavam, até eu encontrar uma maneira que funciona. Então, quando a gente para de se auto-sabotar, a gente passa a ver o lado positivo. A gente utiliza melhor o nosso tempo, a gente faz uma melhor gestão do nosso tempo, a gente é mais organizado, a gente tem foco, a gente se concentra naquilo que precisa ter uma solução, a gente se torna mais confiante, a nossa autoestima aumenta. A gente para de procrastinar porque a gente não tem medo dessa mudança e, principalmente, a gente arrisca e sai da nossa zona de conforto. Sair da zona de conforto é muito difícil. Não é uma coisa fácil, não. É muito difícil sair da zona de conforto. Mas a gente precisa ter mais coragem do que medo. E se o nosso medo, se a nossa coragem não for maior do que o nosso medo, a gente não vai conseguir caminhar, a gente não vai conseguir sair dessa zona de conforto. E quando a gente fala em coragem e medo, um não dispensa o outro. Mais uma pessoa que eu tenho imensa admiração, uma das principais figuras da filosofia francesa do século XX, Jean-Paul Sartre, Nobel de Literatura de 64, filósofo francês, dramaturgo, romancista, roteirista, ativista político, foi casado, teve uma relação a vida inteira com Simone de Beauvoir, que é uma pessoa fantástica. Enfim, é uma pessoa que com muita propriedade e com muita humildade, ele falava: todas as pessoas têm medo. Quem não tem medo não é normal, tem que ter medo. Mas isso não tem nada a ver com coragem. A gente tem medo e tem coragem. E avança da mesma forma, porque o insucesso, já é Henry Ford que fala isso, falava, né? É a oportunidade para a gente recomeçar com mais inteligência, porque a gente não está recomeçando do zero, a gente já está recomeçando da nossa experiência, né? A gente já está recomeçando de coisas que a gente já fez. Então, a gente vai recomeçar já com uma bagagem. Então, isso é extremamente confortável. O Michael Jordan também associa o sucesso dele às falhas. Ele diz que perdeu mais de 9.000 arremessos, perdeu 300 jogos. Por 26 vezes ele foi escolhido para fazer o arremesso final, o arremesso da vitória, e errou. Então, ele atribui as falhas ao sucesso, né, dele. E essa linha é muito tênue, como a gente falou, né, do sucesso. E o que a gente precisa para o sucesso é foco e determinação. E a boa notícia é que a gente pode controlar os dois, tanto o foco quanto a determinação, isso depende da gente. Porque a motivação é o motivo que vai gerar a ação. Quem determina o motivo somos nós, quem determina as ações desses motivos ou desses motivos somos nós. Então, a gente vai ter sucesso, não tenha dúvida disso, porque a sua ação mais o seu motivo é a sua motivação, e isso é o nosso sucesso. Então, a gente tem que pensar, idealizar, elencar. Se a gente fizer um exercício simples, coloca numa lista todas as coisas positivas que você tem na vida e numa outra lista as coisas que você considera que são negativas. Pode ter absoluta certeza, sem pestanejar, que a sua lista do que você tem de positivo é muito maior do que o que você tem de negativo. Então, a gente precisa idealizar, elencar todas elas, tentar fazer de novo, fazer novamente e continuar fazendo. Bruce Lee dizia que ele não tinha medo do homem que praticou 10.000 chutes diferentes, mas do homem que praticou o mesmo chute 10.000 vezes. Você já imaginou quanto foco, quanta determinação precisa uma pessoa para praticar o mesmo chute 10.000 vezes? Por isso que a gente coloca: faça, tente novamente, tente mais uma vez. E o mais importante é a gente estabelecer metas, porque se a gente não estabelece metas, a gente não consegue transformar o invisível no visível.
E essa questão de fazer um pouquinho cada dia, como a semente, a gente não vê, mas ela está crescendo, um pouquinho, 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 pouquinho. Quando você vê, ela já está ali brotando e está se transformando numa bela árvore. Então, é um pouquinho, todo dia um pouquinho. Não deu para ir hoje nos clientes que você pensou, só pôde ir em 2, só pôde ir em 1, não tem problema. Fez uma ligação, deixou um cartão, conversou de alguma forma com o seu cliente. É muito importante que você esteja atento aos seus clientes, né? Mais uma vez, repito, é ele que está no centro. Ou você coloca o empresário e depois os clientes desse empresário, que passam a ser os nossos clientes também, e é para eles que a gente está trabalhando, né? Então, é muito importante que a gente faça um pouquinho cada dia. Porque as metas nos dão essa base, né? Nos dão esse chão. E ter esse chão é o que vai nos ajudar a caminhar. E isso é extremamente importante porque é confortável e é seguro. Então, a gente se sente seguro, principalmente pelo que a gente já falou. Nós estamos dentro de uma empresa inteligente, né? Então, é super importante a gente trabalhar por aí. E tudo começa com uma intenção. Quando a gente fala tudo começa, a gente pensa logo de manhã. Então, eu acordo de manhã, saio da cama, sem celular. É muito importante, gente, sem celular na cama. 5 minutos de meditação. Não importa se você vai fazer uma oração, se você vai ler um livro, se você vai pegar aquele livrinho e abrir e ler uma mensagem, se você vai só ficar meditando quietinho, se você vai botar uma música de meditação, 5 minutos de meditação. Depois, 15 minutos de exercício. Pode ser no corredor, na sala, na cozinha, no banheiro, qualquer lugar. Pode correr no próprio lugar, pode fazer um alongamento, pode colocar uma música para fazer alongamento. Depois um banho, frio para quem gosta, né? Mas no verão é bom. Depois um café da manhã. Aí sim, definir os objetivos e aí você pode sair, pega um café, o celular e aí sim você começa o seu dia. Porque o mindset, né? O Tarim adora essa palavra, né? Na verdade, o mindset é um estrangeirismo, né? Que nós brasileiros importamos. Mas se a gente desmembrar a palavra, mind significa mente e set tem imensas traduções, aqui se encaixa nesse contexto, é o de configuração. Então, ao pé da letra, a gente pode falar que mindset é a configuração da mente. Configuração da mente. Falando assim, parece até um enredo, filme de ficção científica e tal. Mas, na prática, ele significa simplesmente a mentalidade que cada pessoa tem sobre a própria vida. Então, é a forma como você organiza seus pensamentos e decide como encarar as situações. Quando você elenca, né, coloca as suas metas e anota no papel, você, com o pensamento positivo, com essa configuração da mente e de forma positiva, você consegue se imaginar ou colocar nos seus objetivos, nas suas conquistas, como é que você quer estar em um mês. Então, você pode anotar. Anota aonde você quer estar em um mês, o que você quer ter conquistado em um mês, o que você quer ter conquistado em 3 anos, por exemplo. Anota e guarda. No final do ano, você olha de novo. De um mês, você coloca na porta da geladeira. É importante que a gente tenha essa construção dessa mente de uma forma positiva para você se imaginar, por exemplo, daqui a 10 anos. Aonde você quer estar daqui a 10 anos, né? Então, é muito importante que a gente tenha essas coisas claras, né? essas metas claras na nossa vida. E, através da motivação, a gente vai descobrir qual é o motivo que gera a nossa ação. E a gente pode ter certeza que a gente vai ter sucesso nisso. Para facilitar a nossa vida, nós temos algumas ferramentas estratégicas que nos ajudam imenso. Uma delas que vocês já estão utilizando, que são as metas SMART, vocês estão utilizando, já tem isso de manhã amplamente divulgado, eu não vou entrar em detalhes, elas estão aqui porque existem três ferramentas que são as mais utilizadas, e a ferramenta SMART é uma delas. É muito importante que a gente anote todas as nossas metas, escrever as nossas metas no papel. Uma outra ferramenta estratégica muito utilizada é o ciclo PDCA. A gente vai planejar, vai fazer, vai verificar e vai agir. A gente vai planejar identificando o problema. Qual é o problema dentro daquela empresa que eu quero resolver? Eu vou criar e vou montar um plano de ação.
Eu vou colocar um banner, eu vou colocar sorteio, eu vou colocar um promoter lá, eu vou colocar uma banda de música, eu vou fazer fogos, enfim. O que eu preciso fazer? Qual é a ação? Eu preciso montar um plano de ação para resolver aquele problema que eu identifiquei, né? E vou montar um plano de ação, né? E vou executar. Depois eu vou verificar se o que eu fiz, se o que eu estou fazendo está dentro do planejado. Se estiver dentro do planejado, bacana, eu pretendo atingir os meus objetivos porque eu criei esse plano. Se ele não tiver, eu tenho que voltar para verificar o que está saindo errado. Foi no planejamento, foi na execução, a execução não está saindo como planejado, então essa verificação precisa ser constante ao longo de todo o processo até que eu tenha conseguido resolver aquele problema daquele cliente. Uma outra ferramenta estratégica é a análise SWOT, que é uma gestão de riscos. Análise SWOT nada mais é do que força, fraqueza, oportunidade e ameaça. A gente, para lembrar, né, utiliza a análise FOFA, que é força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Então, os fatores positivos, que dependem de uma forma muito diretamente, que nos interessam, são as forças e as oportunidades. Os fatores negativos, a fraqueza e a ameaça. Lembrando que as forças e as fraquezas são fatores internos. As oportunidades e as ameaças são fatores externos. Ai, que coisa chata. Só para a gente exercitar um pouquinho. Por exemplo, ponto forte. A gente vai identificar o que a gente tem de forte e que recurso a gente pode aproveitar. As oportunidades, quais são as tendências e as novidades que a gente pode aproveitar e a gente vai trazer isso como oportunidade. Se eu posso transformar as minhas forças em oportunidade, do mesmo jeito que eu consigo identificar os meus pontos fortes, eu também posso identificar os meus pontos fracos. E isso é extremamente importante, porque a gente precisa fazer uma autoanálise, uma autocrítica e ter muita segurança e humildade para reconhecer aonde a gente está falhando, quais são os nossos pontos fracos, trabalhar em cima deles, onde é que eu possuo menos recursos que eu preciso melhorar. Essas ameaças podem me prejudicar? Que ameaças podem me prejudicar? Mas ameaças reais, nada ilusório, nada fantasioso, não. A gente precisa ter pé no chão, né? Por isso que a gente falou das metas. As metas dão base, as metas dão chão para a gente. Então, a gente precisa identificar quais são as ameaças reais que podem prejudicar. E as fraquezas, se essas fraquezas nos expõem a alguma possível ameaça, né? Então, essa análise SWOT, ela é muito utilizada. Eu até trouxe a do McDonald's, porque as grandes empresas utilizam, e é muito importante que a gente veja, até eu trouxe até muito mais para os nossos empresários, que eventualmente estão nos ouvindo, né, participando com a gente desse bate-papo, para perceber que mesmo as grandes empresas, elas têm forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção clara de identificar todos esses fatores dentro da nossa empresa. E um grande resumão agora, né? A gente já sabe que precisa encantar os clientes, a gente sabe a importância da confiança, o poder que a marca tem, a gente sabe que faz parte de uma empresa inteligente, a gente precisa ficar atento aos nossos inimigos silenciosos, a gente precisa criar um mindset positivo, conhecer as ferramentas estratégicas que nos ajudam a identificar as nossas ações, e essas ferramentas a gente vai identificar uma, vai gostar de trabalhar com uma e pronto, e vai ficar com ela. Ou vai mudar e depois vai conhecer outras, porque isso está sempre em desenvolvimento, as pessoas estão sempre desenvolvendo novas estratégias, né, novas ferramentas. E a gente vai usar uma e vai se adaptar e vai trabalhar com ela, né? Então, é muito importante que a gente tenha isso. E definir qual é a nossa motivação para o sucesso. Qual é a sua motivação para o sucesso? Ou seja, qual é o seu motivo para a ação? O que gera a ação? As pessoas costumam dizer que a motivação não dura para sempre, né? Mas o banho também não, por isso recomenda-se diariamente. Mas não foi isso, não. Foi Zig Ziglar.
nada mais, nada menos que vendedor, palestrante, motivacional, americano, tal, escreveu mais de 30 livros. O primeiro livro dele, See You at the Top, Vejo Você no Topo, ele foi rejeitado 39 vezes. 39 vezes ele foi a 39 editoras e eles disseram não, 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 não. Até que foi publicado em 1975 e até hoje ele está sendo publicado. Quando fez aniversário de 25 anos, fizeram uma grande edição. Essa edição de aniversário é esplêndida, está na internet, tal, é fantástico. Então, ele disse isso sobre a questão da motivação. Então, eu acho muita piada, eu gosto muito dessa fala dele. Então, a gente precisa tomar banho todo dia, a gente precisa descobrir como motivar, né? Como é que a gente se motiva todos os dias. Mas tem dias que a gente não precisa de motivação, precisa de um café. Outros dias a gente precisa de mensagens. A gente vai para a internet, a gente vê no Instagram, a gente vai num amigo, a gente olha para as mensagens, porque a gente precisa de algumas mensagens que nos ajudam a motivar, que nos motivam. Às vezes a gente precisa só de sair com os amigos, tomar um copo, jantar, conversar. Às vezes a gente precisa só de um abraço de uma pessoa especial. Às vezes a gente precisa do abraço de várias pessoas especiais, de vários amigos, a gente precisa do contato com eles. Às vezes a gente precisa só de ficar quietinho, sozinho, caminhar na praia, sentir areia, né? Quem mora perto de praia é uma delícia, ou no jardim, ou no parque, ou na floresta, ou na montanha, e ter esse contato com a natureza, às vezes basta isso. Às vezes a gente precisa de passar um tempo com o nosso animal de estimação e ficar curtindo, esquecer da vida e não pensar em mais nada. Às vezes, a gente põe uma música e fica dançando igual uma doida, assim, na cozinha, um som bem alto, e isso é o que nos ajuda a motivar. Às vezes, sentar, ficar quietinho e ler um livro. Às vezes, sair, um romance, passear, namorar. Às vezes, um beijo mais caliente. Às vezes, um sexo selvagem. Mas tem dias, gente, que nada. Tem dias que a gente está com a bateria arriada mesmo. E é muito importante que a gente aprenda a respeitar o nosso corpo, que a gente aprenda a respeitar a nossa mente, o nosso cansaço mental, o nosso cansaço físico. É muito importante que a gente respeite isso. Teve uma coisa que o Tarim falou semana passada sobre a questão das aulas, né? Ele falou, gente, vocês não estão devendo nada. Se não conseguiu assistir, zera. Começa o dia de novo, zera. Senão você vai olhar, você tem 10 aulas de 2 horas cada uma, você vai se sentir cansado só de ver. Você vai sentir exausto. Nossa, tenho que assistir 10 aulas, cada aula de 2 horas. Nossa, eu estou devendo isso tudo. Não está devendo nada. Foca no simples novamente, isso a gente vai falar sempre. Você tem o seu link, você tem a jornada de sucesso e você tem a live de objeções, você não precisa de mais nada. Tudo que tem novo, tudo que tem diariamente é para nosso conhecimento, é para trocar informação, é para refrescar, é para motivar, se for o seu caso, mas não está devendo nada. Não assistiu ontem, deixa para lá, assiste amanhã. Se tem um tópico lá que você viu, alguém comentou no grupo de um tópico interessante, você vai lá, busca a aula. Mas não tem que anotar tudo que você perdeu e assistir tudo. Não tem. Porque a gente precisa respeitar nosso corpo, a gente precisa respeitar a nossa mente. E se a gente estiver cansado, a gente precisa descansar. Só isso. Só descansar. A gente não precisa fazer mais nada. A gente precisa respeitar o nosso corpo, respeitar a nossa mente e descansar. Não desistir. Desistir nunca, jamais, tempo algum. Descansar. Eu, por exemplo, quando estou cansada e nada me motiva, a única coisa que me motiva é um balde de pipoca e filmes. Eu coloquei aqui uma lista que são os que eu mais gosto e eles me motivam, porque eu gosto muito e adoro filmes de histórias reais, eu gosto de histórias verídicas, eu gosto de biografia. Então, eu gosto de saber das pessoas, como elas conquistaram, como elas conseguiram ultrapassar determinados obstáculos. Então, eu gosto muito. Então, eu coloquei uma lista aqui só para brincar com vocês. Mas é só para a gente perceber que existem muitos momentos difíceis, muitos momentos difíceis na nossa vida. E tem dias que a gente está mesmo com a bateria embaixo, que a gente está muito cansado e a gente só consegue ver esses momentos difíceis.
mas a gente tem outros momentos imensos, imensos momentos bonitos. A gente tem uma equipe fantástica, eu volto a repetir, porque a gente é tão parceiro, parece que a gente se conhece há tanto tempo, né? Tem pessoas aqui no grupo, né? Eu não vou nem citar o nome, mas tem pessoas no grupo que a gente parece que se conhece há um tempão, a gente se fala como se a gente conhecesse há muito tempo, né? Como se a gente fosse amigo de longa data. E a gente percebe isso, né? Quando um suporta o outro, quando um briga com o outro, quando um traz uma coisa, produz uma coisa e dá para o outro. Isso é uma coisa muito bacana, né? Isso a gente está falando a nível de empresa, mas se a gente for elencar, como eu disse, os nossos momentos bonitos, eles são muitos, são imensos, e a gente vai poder elencar e não vai ter papel que chegue, porque a gente tem muito, muito para agradecer e tem muitos momentos bonitos, porque, na verdade, essa que é a vida, né? Então, era isso, gente, que eu queria falar, que eu queria trazer para vocês, mais um... Muito obrigada. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa, enfim, é isso. Obrigada. Quer falar? André, obrigada. É muito bom Já acabou? reforçar, né? Você colocou tantas frases lindas, eu tirei print de tudo, aparentemente são coisas que a gente já sabe, mas como é bom, a motivação, é o banho. Você nos deu um banho de força, e de ânimo e de coragem. Obrigada. Eu que agradeço, gente, a oportunidade aí da Uninível. Foi muito bom, foi um show, adorei. Bom, que bom, que bom. Então, sorteio, é isso? Tem um sorteio? Eu ouvi falar. Quero mais. Vamos ao sorteio, porque Lucy tem outro compromisso, pá. Cadê? Tira o compartilhamento, Carla. Tira o compartilhamento e compartilha de novo. Mas aí eu tenho que... Peraí. Vou fazer um new share, vou colocar cadê? Aqui. Não, aqui. Eu vou colocar o gerador de... Cadê? Sorteio? Ô, Carla, algumas pessoas tinham posto lá no Telegram que não estavam conseguindo participar. Eu até coloquei lá que provavelmente não estava conseguindo participar porque tinha horário para entrar. Aí não estava mais autorizado. Ah, entendi. Olha, vou colocar aqui o gerador de números. Deixa eu ver quantos tem lá. Cadê? Tá aqui, painel. Painel. Tá aqui, painel. Não é esse? É esse, né, Lucy? Isso. Então... Para subir, teve 22 pessoas. Aqui, 32. 32? É isso, né? 32? Isso. Então, vou aqui no... Não. Vou no... Você vai aí? Tá. Você vai fazer... Lá está dando 26, viu, comentários. Você não vai fazer pelo próprio painel? Dá para fazer, Lucy? Claro, meu bem. Temos tecnologia de alto padrão nessa empresa. Nossa, gente, é muito chique. Gente, é a primeira vez que eu fiz sorteio. Estou me achando assim, sabe? Vai lá no painel. Vamos lá. Você está vendo o meu painel aí? Não, você está numa outra página. Cadê? Eu tenho que ir na página do painel, cara. Clicar de volta lá na página do painel. O painel. Aqui. Já foi? Não, painel da Nível, meu bem. Painel da Nível. Tá? Não, painel da Nível. É o de... Aí. Vai na setinha verde e sobe o sorteio. Aqui, né? Não, embaixo. Aí, isso. Sobe. Campanha incluída com sucesso, ok. E agora? Espera, que teu computador tá lentinho, lembra? Não, mas eu tirei do Bluetooth e liguei direto na rede. Então, tá. Você viu que ele não parou nenhuma vez. Okay. 32.
32. Agora você vai ali na opção para ver. O que aparece aí? Ah, não. Inativar Não, campanha. clica nesse nome amarelo aí, ó. Clica Aqui, nesse ó. amarelão aí, todo onde tá destaque. Ocultar. Esse? Esse. Isso. E agora? Agora, sortear pessoa, bem no meio. Um botão azul bem no centro. Rola a tela, rola a tela. Aí. Sortear a pessoa. Tan, 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 tan. Realizar sorteio. Uhul! Tan, 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 tan. Tem que ter um drama. Dedicar Lava Jato. Quem é? Quem é? É algum... Eu acho que é Maristela, não é, não? É eu. Maristela. Isso. É a minha empresa. Maristela ganhou, Maristela, o sorteio. Parabéns. Ganhou cinquentão. Olha, então tem que me passar o seu CPF, me passa no privado, tá? O seu CPF. É CNPJ, tá? Ah, tá bom, CNPJ, tá? Beleza. Me passa no privado, tá? Tá, passo sim. Parabéns, Maristela. Bem. Obrigada. Parabéns, É porque eu tenho convidada na sala hoje. Hoje eu tenho convidada na sala, daí eu ganhei o sorteio. Ai, que bom, que bom. Parabéns. A Roselaine é minha convidada. Olha lá, tá vendo, gente? Tem que trazer os seus empresários. Com a nível é assim, é preto no branco. Mata a cobra e mostra o pau. Funciona certinho. Ao vivo e a cores. É isso aí. Muito então, bem, Carlinha. Parabéns, foi um show a tua apresentação. Amei. Que bom, amiga. Muito obrigada. Eu sei que você está com compromisso aí em cima do laço. Eu terminei dentro do prazo. Você me pediu para terminar no prazo. Eu terminei dentro do prazo. Então, tô safo, né? E aí, assim, né, Carla? Eu acho que você, se o pessoal tiver alguma informação a mais que queira te pedir, você está lá nos grupos, então o pessoal consegue te procurar. Você com certeza vai dar um help aí. Com certeza, eu estou à disposição, gente, qualquer hora, tá? Eu sou como a Lucia, a gente é meio coruja, então não tem hora. A gente é corujão, né? Gente, muito obrigada mais uma vez, tá? Pela participação. 49 pessoas na sala, muito obrigada mesmo. Foi muito legal. Eu acho que foi recorde, hein, da Uninível. É recorde então, da Uninível. Acho que foi recorde. Parabéns. Eu tenho que agradecer a todo mundo que ficou aí ouvindo e qualquer coisa pode me chamar, vamos bater papo, que eu adoro, tá? Adoro falar, como vocês perceberam, né? Desculpa aí, eu devia ter trazido água logo no início, né? Fui buscar água depois. Tá tranquila. Corrigi meus erros de português, né, Carla? Ô, Leni! A Carla é mestra. Se vocês tiverem uma cópia que precisa corrigir, a Carla dá maior força na gente. Ô, senhor. E bronca também. Fecha o compartilhamento aí, Tchau, gente. Olha, boa noite a todos. Muito obrigada. Beijo grande. Beijo, Luci. Obrigada. Beijo, obrigada. Beijo, beijo, beijo. Parabéns, obrigado, viu?